Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Guedes, sou idealizadora do programa Conceito X e eu venho aqui hoje perguntar para vocês: vocês já se inscreveram no canal? Então corram, se inscrevam, dê um like e ativa o sininho para receber a notificação. Bom, estou aqui hoje com uma convidada, com a Daniela, proprietária da Home Care Projeto, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Adriana? Olá, pessoal. Eu sou Daniela Fonseca, sou proprietária da Projeto Home Care, serviços médicos e de enfermagem. Sou enfermeira, tenho 53 anos e estou aqui para bater um papo com vocês hoje. E vamos para a primeira pergunta. O que é Home Care? Home Care é uma modalidade de assistência de um atendimento em rede, onde a gente tem assistência hospitalar, assistência ambulatorial e também a possibilidade de cuidar das pessoas em casa. Nós montamos estrutura muito próxima com a estrutura hospitalar para podermos cuidar de pessoas em casa dentro das suas necessidades básicas. Entendi. E como é que surgiu a Home Care? No Brasil surgiu nos anos 90, né, já inspirado com modelos europeus e também americanos. Né, e no começo, nos anos 90, eram pessoas que desejavam ir para casa antes de morrer. Né? E depois, ao longo dos anos, a gente teve uma mudança nessa perspectiva e hoje a gente cuida de vários diagnósticos, não só pessoas em fim de vida. Embora tenha 30 anos no Brasil, a assistência domiciliar, né, o home care, ainda é fraco na nossa cultura. A gente ainda precisa desmistificar sobre o home care, né, sobre a possibilidade de ser cuidado em casa. E quais são as modalidades de uma home care? Nós temos hoje desde atendimentos pontuais, que são curativos, cuidados com ostomias ou com antibióticos. E também temos a internação domiciliar, que pode ser 6 horas para baixa complexidade, 12 horas para complexidades intermediárias e 24 horas de assistência de enfermagem para pessoas com alta dependência, com ventilação mecânica ou não. Então, ela explica tudo isso, né? Fala sobre esse assunto, porque muita gente não sabe. E me perguntam, agora as dúvidas já estão sendo respondidas. E também quanto ao meu filho Patrick, eu tenho uma UTI dentro de casa há 15 anos e isso é muito importante para todos estar acolhidos, né? Porque tem pessoas que não sabem nem que existe home care, na verdade, né? Pelo que eu vejo, o SUS também, eles dão uma assistência de home care, né? É chamado Melhor em Casa, né? Que está dentro do âmbito da atenção domiciliar. Eles têm dividido no SUS, são projetos diferentes da saúde privada, mas eles têm também uma assistência bem ampla, né? Eles já fazem isso há uns 20 anos, mais ou menos. Como que uma paciente é encaminhada aos serviços de home care ao atendimento domiciliar? A gente pode dividir em 2 formatos. Quando o paciente é particular, é uma busca direta pela família ou às vezes pelo próprio paciente, muitas vezes por indicação. E outra forma, que é a maior delas, é quando ele tem um convênio. Ele tem uma operadora de saúde ou um seguro de saúde. Aí nós somos acionados pela operadora de saúde nesse caso. O paciente ele vai estar internado no hospital, ou ele vai estar dentro de alguma instituição, ou às vezes mesmo no próprio domicílio. Mas quem vai chamar o home care, quem vai acionar o home care vai ser o convênio ou a operadora de saúde desse paciente. Aí eles fazem esse contato com a gente e a gente inicia um contato com a família ou com o paciente para a gente dar andamento no processo. Que é com o convênio que você diz. Isso, operadora de saúde, convênio, seguradora, né, da saúde suplementar. O paciente que for encaminhado para a home care pode voltar para o hospital? Pode sempre e a qualquer momento, desde que ele tenha um quadro dele agudizado, ou algum tipo de piora, ou uma necessidade clínica. Ou a gente só não consegue voltar para o hospital se for só um desejo da família, porque a gente tem que ter um fato ocorrendo para a gente levá-lo para o hospital. O ir para casa ele é uma assistência para manter o cuidado e não para interromper o cuidado hospitalar. Quais são as vantagens do atendimento em saúde realizado ao domicílio? A vantagem para a operadora de saúde, para a fonte pagadora, é o custo, porque ele é muito menor. E a vantagem para o paciente e sua família é a possibilidade de estarem perto, né, ou estar dentro da sua casa, sentindo o cheiro da sua casa, né, estar dentro do seu próprio ambiente, com o ritmo da casa, né, dentro da dinâmica familiar.
É verdade, porque quanto ao Patrick, quando ele vai para o hospital, eu já marco ambulância de ida e volta, para ele não ficar lá. E ainda eu sempre falo para a home care, ele só vai lá fazer algo e já volta. Por quê? Por causa da contaminação, né? Exatamente, essa é a outra grande vantagem, né? Além da satisfação da família estar reunida, a outra grande vantagem é o risco de infecção, que em casa o ambiente ele não é infectado. A pessoa pode ter necessidade de cuidados especiais, mas não é um ambiente hospitalar. Então, é um ambiente considerado salubre. Exatamente. E você já teve alguém na home care, na projeto, que tem essa doença do Patrick? A doença do Patrick especificamente não. Mas nós atendemos ao longo dos anos várias doenças neurodegenerativas entre crianças, jovens e adultos, né, no transcorrer desses 25 anos de projeto. Entendi. É bem complicada, né? O Patrick é uma doença de 12.500 crianças, é uma que tem. É lá da família, lá daquele filme Olho de Lorenzo, sabe? Eles são primos, estão ali grudadinhos ali com a mesma doença. E eu tentei, na verdade, ver se tinha cura. A família do pai do Patrick são alemães, e daí tem acho que umas 2 médicas na família, e tentamos entrar em contato para ver se tinha como, mas sugeriram um tal de carvão, que eu não lembro como é que funcionava, mas era impossível, né, na verdade. Então é raríssima mesmo a doença dele, é degenerativa mesmo, e se sabe qual é o final, né, que é a falência de rins, que até agora ele já está começando a ser sondado, né? E aí vem a pergunta, como ele está sendo sondado, é só o enfermeiro que pode sondar o paciente? Na verdade, o tipo de sondagem que o Patrick recebe, essa sondagem ela pode ser treinada. É até um dilema que existe na enfermagem, porque dentro da enfermagem só o enfermeiro pode sondar. Porém, eu posso te ensinar, como mãe, a sondar o Patrick. Mas o auxiliar e o técnico de enfermagem não têm a liberação para fazer essa sondagem. Eu posso ensinar um leigo, mas eu não posso deixar um auxiliar ou um técnico que estudaram realizar. É um dilema, mas essa é a nossa legislação. A família pode fazer tudo, na verdade, né? Mas não tem a restrição da família já ter uns problemas psicológicos quanto a ter que fazer tudo isso, fora a dor que os pais sentem? Na verdade, não somos nós que determinamos isso, né? O próprio processo que o home care veio sofrendo ao longo desses anos, a família ela é sempre um ator participante, né, ativo desse processo de cuidado. Na verdade, a gente separa hoje os cuidados que o familiar pode estar com a gente, participando e realizando, e quais são os cuidados técnicos que os profissionais devem efetuar. Porém, a gente sempre percebeu que quando a família é ativa e muito presente no cuidado, tanto os familiares ficam emocionalmente mais fortalecidos, quanto o próprio paciente no transcurso da doença. Não estou minimizando aqui a dor, né, ou a frustração, ou até mesmo o luto de você viver por tantos anos num processo de adoecimento, porque o processo de adoecimento ele é além do paciente, ele é do contexto familiar. Olha, gente, que resposta, hein? E quanto a isso, eu te pergunto, por que a mãe não teria direito a ter psicólogo dentro da home care? Isso é uma grande discussão e a gente tem batalhado muito por esse pedido hoje em dia, não só psicólogo, como também do serviço social, porque tem outras situações envolvidas, né, mesmo da economia da família, por conta de não estar tão liberada para trabalhos externos, por questão de custos. Então, assim, é uma batalha nossa, é um pedido nosso para as operadoras de saúde, e raríssimas exceções a gente tem isso liberado, né? Tanto o apoio psicológico quanto o apoio emocional. Quantos anos existe a Home Care Projeto? A Projeto Home Care ela fez 25 anos agora, dia 18 de setembro, mas eu completo agora, no final do ano, em dezembro, 31 anos de home care. Eu era sócio de uma empresa anterior. Então, é uma trajetória longa, aí, são 3 décadas. Né? E, ao longo dessa história, a gente viu o cenário da atenção domiciliar modificar muito. Né? Então, a gente prevê mais mudanças ainda para os próximos anos. Né? Então, a participação da família
ela é super importante, ela empodera a nossa assistência. Quando a gente tem uma família participativa, a nossa assistência é melhor realizada, porque as pessoas, os profissionais que estão lá na casa ficam mais atentos, a gente minimiza erros, então a gente traz mais segurança e mais qualidade para a assistência do paciente. E a gente sabe que a nossa população hoje ela é diferente. As famílias são cada vez menores. Então a gente sabe da dificuldade que é para as famílias, por serem menores, de ter sempre alguém em casa. Então a gente sempre solicita que, na ausência de um familiar, a gente possa ter alguém de confiança deles, que seja uma testemunha do nosso cuidado, porque eu preciso, no caso do Patrick, que tem cuidados extremamente técnicos, eu preciso que alguém esteja lá assistindo, ouvindo e vendo, para a gente saber que o que aconteceu com ele, caso a gente tenha alguma pior, algum fato, mas que ele estava sendo extremamente bem cuidado e que aquilo não dependeu de uma assistência. Por isso a importância de a gente ter sempre alguém junto conosco durante todo o processo de cuidado. Muito importante mesmo ter alguém lá, porque a Adriana da Noite, ela veio fazer um podcast aqui no programa Conceito X e contou há muitos anos atrás, que a gente nem estava com vocês ainda, que o Patrick passou mal e que tivemos que ambusar ele e a gente pensou que ele ia ir embora. Daí ela explicou para mim, na verdade, qual foi a sensação de ter uma mãe junto, ajudando, e porque em outros lugares que ela já trabalhou, ela disse que é bem complicado, porque as mães elas saem correndo, fecham a porta e deixam auxiliar lá, e possa acontecer alguma coisa, uma parada, precisa de uma ajuda. Então isso é bem legal você falar, porque não é só a home care que faz alguma coisa, é além da família, é ao todo. Por esse motivo de família, de estar junto, é muito importante, não só para a home care quanto para o paciente, né? Só que é bem complicado. Casas que ela vai, que infelizmente nem um copo d'água ela pode tomar, que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer aquilo. Então, assim, acaba automaticamente a criança ou o adulto ou o idoso não sendo bem cuidado, porque ela não consegue se sentir bem. Daí, como ela disse, eu tenho que cuidar da família, do paciente e ainda dar uma posição para a home care, porque ela é cobrada da home care onde ela trabalha. Não sei se você chegou a passar já por esse tipo de situações, que a mãe quer passar por cima da home care e também por cima da auxiliar. Nós temos diversas situações aí, né, dessa sua fala. Nós temos famílias que funcionam muito bem, que a dinâmica familiar é uma dinâmica positiva e funcional. E a gente tem questões sociais também. Então, quando a gente entra numa casa de extrema carência, eu sei que eu preciso colocar o sabão líquido, o álcool, papel toalha, porque eu sei que para a família deixar usar o sabão deles e os dispositivos deles vai onerar. Mas a gente também, como você disse, tem famílias que dificultam o acesso, e aí não vale a pena a gente discutir o porquê disso, mas sim, ao longo desses anos, sempre tivemos casa que eu coloco, inclusive, papel higiênico para as pessoas da nossa equipe não usarem o papel da casa, porque elas são tratadas mesmo no ambiente de escassez. Então, isso a gente tenta se adaptar na dinâmica, e eu percebo que nessas situações onde a família é mais ausente ou onde a gente tem dificuldades nessa dinâmica estrutural da casa, a equipe ela se dedica ainda mais ao paciente, porque eles percebem que essa escassez também dói no paciente. Então, a gente passa a tentar tratar isso dentro da própria empresa, com nossa psicóloga, com nosso serviço social, para apoiar essa equipe e estruturar como a gente pode nessa dinâmica familiar. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando sobre o que eles gostariam de saber sobre o home care. E uma moça me perguntou que ela tinha uma vizinha que tinha problemas psicológicos e que também o irmão bebia e usava drogas. E tinha a outro irmão que estava na cama, que sofreu um acidente. Então, daí a pergunta foi: Adri, como que uma home care consegue ficar dentro de uma casa com várias pessoas com vários tipos de problemas? Qual é a segurança que vocês na home care vai ter dentro de uma casa assim? Ótima pergunta. Isso é muito desafiador.
Nós atendemos pacientes de todas as classes sociais e em todos os tipos de endereço possíveis, né? Então, às vezes, a gente tem o desafio mesmo da gente estar vizinho de um tráfico, né? Ou então, às vezes, o tráfico pode acontecer dentro da própria casa, a gente já vivenciou isso. E aí a gente tenta trazer sempre essas situações, elas sempre aconteceram no atendimento de um paciente que tinha um convênio, que tinha uma operadora de saúde. A gente envolve esse convênio, envolve o serviço social e pede apoio. Porque se o ambiente da casa não é seguro para o paciente, ele também não é seguro para a equipe que presta assistência. Então, muitas vezes a gente indica a institucionalização do paciente para que ele possa receber os cuidados dentro da necessidade que ele tem. Você diz uma equipe multidisciplinar, mas vocês já chegam a pedir uma assistente social para conhecer, para realmente ver se acontece isso na casa? Qual é a ajuda que a Home Care, depois que já está implantada a criança dentro da casa, qual é a ajuda que você vai englobar dentro disso? Olha, Adri, na verdade, assim, quando o paciente chega para a gente, seja pela operadora ou seja pela família, a gente faz uma visita no domicílio, a gente faz uma visita onde está o paciente, uma avaliação, que a gente chama de avaliação técnica. Ela é feita por enfermeiro ou por médico, ou pelos dois ao mesmo tempo, de acordo com a complexidade da assistência. E, mediante essa avaliação, a gente vai saber o endereço, a estrutura da casa, tudo isso é uma pesquisa inicial que a gente faz. Quando a gente percebe que a moradia pode ter algum tipo de risco, a gente faz uma visita anterior. Se essas situações todas críticas que você trouxe são percebidas nesse momento, antes do paciente iniciar o home care, a gente já tenta tratar isso anteriormente para poupar qualquer tipo de situação difícil depois. Muitas vezes a gente não consegue perceber antes, porque a própria família não tem coragem de nos contar, então a gente percebe isso de forma posterior. É mais difícil, é mais desafiador, porque aí eu já coloquei, inclusive, minha equipe em risco. Exatamente. Aí a gente tenta agir da forma mais rápida possível e sempre envolvendo a operadora de saúde, a fonte pagadora por essa assistência, porque eles são os nossos corresponsáveis sobre qualquer situação difícil que a gente venha enfrentar. Mas quanto a isso, você quer dizer que vocês possam cancelar e não mandar essa pessoa para o hospital e cancelar o home care também? Dependendo do tipo de risco, sim, porque eu preciso preservar a vida do paciente, eu preciso preservar a vida da minha equipe. Não posso expor essas pessoas a risco. Eu não posso cuidar de um e deixar todos os outros expostos. Então a gente tem um pensamento coletivo, nesse caso, para tentar deixar a assistência segura. Não adianta eu implantar um cuidado no lugar que eu não tenha segurança, porque esse cuidado ele não vai ser real, ele não vai ser terapêutico. Claudinha, está respondida a sua pergunta. Ok? Então, para você ver quantas dúvidas as pessoas têm. Tem várias perguntas, mas a gente só está assim, falando as mais importantes, o que é home care mesmo. Nossa, são tantas coisas que a gente comenta aqui e é tão gostoso, na verdade, também esclarecer tudo isso para vocês. Para mim, eu me sinto super tranquila porque eu sou uma mãe especial, tenho um filho especial e eu vejo a Daniela como a home care projeto como uma bênção na minha vida. E como deve ser na vida de vocês quando vocês escutarem outras coisas que vocês também não sabem e que está vindo aí agora. E vamos lá. Qual é a função de um familiar para a home care? Primordial. Quando a gente tem alguém necessitando de cuidados, a gente precisa da presença da família. Pode ser um familiar, pode ser mais de um familiar, mas a gente precisa centralizar o nosso cuidado sempre em um responsável. No seu caso, no caso do Patrick, a gente tem você e o Matias, mas você é a nossa linha de frente, digamos assim. Não por nada, mas pelo fato da mãe ela estar sempre em torno do cuidado. Isso é a maioria das casas, a mãe é a pessoa do cuidado quando se trata de um filho. Raríssimas exceções a gente tem o pai, como o pilar do cuidado. Então, na verdade, para mim não muda se é a mãe ou se é o pai, mas eu preciso ter um pilar do cuidado. Então, cada vez que a gente conhece uma pessoa ou um paciente, a gente tem que detectar quem é essa pessoa que vai estar disponível para nos nortear na assistência. E qual é a função desse familiar? Estar presente conosco, participar das tomadas de decisão,
nos trazer qual é o perfil dessa família, para a gente saber qual que é a equipe melhor que a gente vai colocar nessa casa, quais são os gostos, qual é a cultura, qual é a crença religiosa. Tudo isso para a gente é super importante para que a gente possa deixar dentro da casa uma equipe que seja mais próxima possível da realidade daquela família. E é verdade, porque a gente tem um compromisso com a família em si para a home care. Por quê? Porque a gente não pode deixar o Patrick sozinho, só com as auxiliares. A gente tem que ter alguém sempre para acudir se a casa acontecer alguma coisa. Então, assim, tem outros pacientes também que pegam ambulância, que não é o caso do Patrick, que vão passear, vão para a praia, vão para não sei aonde, mas que não seja tão complexo como a doença do meu filho. Então, a gente tem um compromisso com vocês, porque se a gente não se unir junto com a empresa, não vai dar certo. Na verdade, a gente precisa formar um grande time. Então, assim, é o paciente, é a família, é a equipe que está na casa, é o convênio, é o hospital de retaguarda. A gente tem que ter uma rede de apoio completa. Se um desses são vários pilares, se um pilar faltar, a gente pode ter grandes problemas nas tomadas de decisão. Então, isso é muito importante. É verdade.